Vamos trabalhar agora com a parte que todo mundo acha mais chata, que é a tal da conjugação verbal. A conjugação verbal não é que ela seja chata, mas a gente não está acostumado, então a gente acaba achando que nunca vai aprender, que não vai dar conta. O fato, gente, é que essa parte ela é muito objetiva. Se tiver um pouquinho de boa vontade e determinação, vocês vão aprender com tranquilidade. Primeira coisa que eu preciso que vocês saibam. Nesse verbo trabalhássemos. Esse verbo trabalhássemos é o verbo trabalhar. A forma básica do verbo é infinitivo. Terminação ou desinência R. Inclusive, nós começamos essa matéria brincando. Tudo que termina em R é verbo? Não. Mas todo verbo tem como sua forma básica a desinência, a terminação R. Esse verbo trabalhássemos, se eu dissesse para vocês, SSE e o MOS são duas desinências. Desinência, eu já falei isso lá no início do curso, quando eu falei desinência marcadora de plural. Menino singular, meninos no plural. O S é a desinência que marca mais de um. No geral, seria isso. A desinência marcadora de feminino, no geral, é o A, de masculino é o O. Claro que nem tudo que termina em A é feminino, mas é uma desinência que marca isso. O que acontece? Pega o verbo trabalhar. O R é a desinência que marca infinitivo. Sobra trabalhar. Vou dizer para vocês que esses dois pedacinhos que a gente agrega, que a gente acrescenta ao verbo, são chamados de desinências também. Essa desinência vermelhinha aí, ela é chamada de desinência modo temporal. E esse MOS é chamado de desinência número pessoal. Vamos entender? Se eu mudasse esse SE para RE, vamos lá. Se nós trabalhássemos, dá ideia de passado, não dá? Se eu tiro esse SE e coloco o RE, nós trabalharemos, dá ideia de futuro. Se eu tiro tudo e coloco nós trabalhamos, presente ou até passado. Nós trabalhamos hoje, nós trabalhamos ontem. Se eu coloco vá, nós trabalhávamos, pretérito imperfeito. Se eu coloco rá, átono, nós trabalháramos, seria mais que perfeito. Pois é, queridos, essa desinência de vermelhinho aí, ela que vai determinar o modo do verbo e o tempo dele. Eu sei que quando eu fui falando, vocês ficaram perdidos, desnorteados, mas isso que a gente precisa aprender. Saber conjugar é saber montar essas desinências para indicar singular, plural, primeira, segunda, terceira, indicativo, subjuntivo, presente, pretérito, é saber montar esse verbo aí. Essa desinência de azul, MOS, ela indica o número e a pessoa. Quando eu falo se nós trabalhássemos, eu sei que o sujeito é o pronome nós por causa do MOS. Se eu tirasse esse MOS, seria se eu trabalhasse. Se eu colocasse um S, se tu trabalhasses, e assim por diante. Essa desinência no finalzinho da palavra, ela determina a pessoa e o número. A desinência do meio determina o modo e o tempo. Pois é, queridos, para saber conjugar, a gente tem que saber isso aí. Mas antes disso, existe uma outra informação. Eu tenho verbos de 3 conjugações. Os verbos são divididos em 3 conjugações. Nós temos os verbos da primeira conjugação, que tem vogal temática A, da segunda conjugação, vogal temática E, e da terceira conjugação, vogal temática I. Como assim? Eu falei trabalhar. A desinência marcadora de infinitivo é o R, não é isso? Depois que eu tiro o R, a primeira vogal que aparece é chamada de vogal temática. O verbo é trabalhar, tiro o R, vogal temática A, primeira conjugação. O verbo é comer, tiro o R, vogal temática E, segunda conjugação. O verbo é sair, tiro o R, vogal temática I, terceira conjugação. O único verbo que parece sair disso aí é o verbo pôr, mas na verdade ele não sai. O verbo pôr, ele é considerado da segunda conjugação porque ele vem do latim poer. Imaginem só que nessa construção, quando a gente vai conjugar o verbo pôr, esse aparece. Ele põe, tu pões, e muitas construções. Dessa forma, ele pertence à segunda conjugação, como todos esses outros verbos, comer, esquecer e assim por diante. Tudo bem. Vamos ver como é que a gente conjuga um verbo agora. Nós vamos aqui numa classificação dos tipos de verbo. Essa classificação é mais se cair na prova alguma nomenclatura e tudo, e mais para direcionar o nosso estudo mesmo. Existem os verbos chamados de regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. Essa classificação seria, na verdade, ela se dá pela seguinte questão.
O verbo regular é aquilo que é padrão. Um exemplo seria o verbo amar. O verbo regular, na hora de a gente conjugar esse verbo, ele não sofre alteração no seu radical. Vamos entender assim. Não quero que vocês se preocupem em raiz, radical, tema, nessa nomenclatura não. Mas vamos pegar o verbo amar. Tirando a desinência de infinitivo, que é o R, a terminação marcadora de infinitivo, sobra ama. Tira a vogal temática, que é o an. Esse verbo, na hora de conjugar, esse an não irá se alterar. Na hora de a gente conjugar o verbo amar, nós vamos só colocar as desinências dos tempos, as desinências da pessoa e a raiz, ela permanecerá inalterada. Este é um verbo regular. O verbo irregular, não. Em alguns tempos, ele sofre alteração no radical. Normalmente, os verbos irregulares, eles sofrem alteração no passado. E, por causa disso, ele vai sofrer em outros 3 tempos. Nós vamos ver daqui a pouquinho que o pretérito mais que perfeito do indicativo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo vem do pretérito perfeito. Daí, se ele sofre alteração nesse passado, ele sofrerá nesses 3 outros tempos. Um exemplo do verbo irregular é o verbo fazer. No passado vira fiz. Veja, o faz vira fiz. Alterou o radical, um verbo irregular. Dessa forma, nós temos aí uma construção que ele vai sofrer alteração se eu fizesse, quando eu fizer, eu fizera. Esses 3 outros tempos também sofrerão alteração. Os outros não. Esse verbo fazer no futuro, eu farei, eu fazia, tu farás. Essas construções não têm alteração, por isso ele é considerado irregular. Ele tem em alguns tempos apenas. Já o verbo anômalo, ele é chamado de anômalo porque ele é anormal. Ele sofre alteração no radical em quase todos os tempos e modos. O verbo ser é um bom exemplo. Veja que só no presente ele tem 3 radicais. Eu sou, 2. Eu sou, tu és. Veja que no futuro, quando eu for bonita, dentro dessa construção, a gente tem eu sou, tu és, for, foi. Nós temos vários radicais, ele é um verbo anômalo. O defectivo é aquele que, na hora de conjugar, não é que ele sofra alteração no radical, mas ele sofre defeito na conjugação. Ele perde, por alguma razão e algum motivo, nós vamos ver lá na frente, algumas pessoas. Por exemplo, o verbo explodir, ele é um tradicional defectivo. Não existe explodir na primeira pessoa, eu explodo. Eu explodo, não sou estranho. Portanto, esse verbo não tem a primeira pessoa do presente do indicativo. Isso trará defeito em outras conjugações também, já que o presente do subjuntivo vem do presente do indicativo. Nós temos uma outra defectividade aí muito interessante, que é do verbo adequar. Eu adequo? Não tem também. Vamos mexer com isso de uma forma mais específica um pouquinho mais à frente. O verbo diferente, ao contrário do defectivo, que é aquele que perde uma conjugação, que sofre defeito, eu tenho um abundante, que é aquele que tem mais de uma conjugação para o mesmo verbo. Um exemplo seria o verbo haver, que na primeira pessoa do presente tem a forma havemos e hemos. Nós havemos de passar no concurso, nós hemos de passar. Hemos, lembra aquele povo que anda com a franjinha assim, não é? Mas não é não. Hemos é com H, e nessa construção seria uma outra forma verbal para a primeira pessoa desse verbo. Outra coisa que é importante a gente saber dos verbos seriam as formas nominais do verbo, o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O que vai determinar se um verbo está na forma verbal, forma nominal, infinitivo, gerúndio ou particípio, seria a terminação. Terminação do infinitivo, R, do gerúndio, NDO, e do particípio, DO, que é a terminação regular, e gotoso, que é a terminação irregular. Alguns verbos têm a forma regular. Por exemplo, o verbo amado, outras comido. Alguns verbos têm a forma regular e irregular. Morto, morrido, pago, pagado, incluído, incluso, anexo, anexado. São verbos abundantes. Tem mais de uma forma para a mesma estrutura. E tem verbos que têm só a forma irregular. Por exemplo, a gente não tem escrevido, a gente tem escrito. A gente não tem fazido, a gente tem feito. A grande questão nessa construção aí, antes de trabalhar com esses 2 particípios aí, eu queria saber de vocês por que essas 3 formas verbais são chamadas formas nominais do verbo. Ora, imaginem só. Seriam formas nominais pelo seguinte:
O infinitivo, ele pode exercer uma função de nome, o saber, os saberes. Veja que é um infinitivo que sofre a flexão própria dos nomes, ele comporta-se como um nome. O gerúndio também pode ter função nominal. Quando a gente for trabalhar a oração adjetiva, eu vou dar um exemplo disso. Vi o menino chorando. Esse chorando é característica do menino, é ele que estava chorando. É um verbo no gerúndio funcionando como um adjetivo, como qualificador de menino. Vi o menino chorando, chorando é especificador de menino, função de nome. E o particípio aí ele é mais interessante ainda. O particípio é um verbo que funciona em algumas construções como adjetivo. Olha, a garota é educada. Veja que esse educada tem um valor positivo a respeito de garota. Funciona dessa forma como um qualificador, dentro dessa construção, como um adjetivo. Pois é. Outra coisa importante aí das formas nominais do verbo, que eu preciso que vocês saibam, seria o seguinte: quando o verbo tem duas formas de particípio, quando existem dois particípios para o mesmo verbo, quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar outro? A regra seria essa. Se o meu verbo auxiliar for ser ou estar, eu uso o particípio irregular, o gotoso, G-O, T-O e S-O. Quando o verbo for ter e haver ou auxiliar, eu uso o particípio regular, terminação D-O, terminação padrão. Ou seja, eu vou dizer que o rapaz está morto, mas que tinha morrido o rapaz. Eu vou dizer que a conta está paga, mas que eu tinha pagado a conta. Eu vou dizer que o documento está anexo, mas que eu tinha anexado o documento. Posso dizer que ele foi morto e que ele havia morrido. Ele foi pago, agora ele havia pagado. Que ele foi anexo, mas ele havia anexado. Eu, quando aprendi isso, eu decorei o morto e morrido. Porque ninguém erra morto e morrido. Ninguém fala ele tinha morto ontem ou ele foi morrido ontem. A gente usa ele está morto, ele foi morto, ele tinha morrido, ele havia morrido. Ora, onde eu usar morto, terminação irregular, eu vou usar o gotoso. Onde eu usar morrido, terminação DO regular, eu vou usar padrão, DO. Daí vocês não precisam de ter dúvida. Até então, na norma padrão, não é eu tinha pago a conta, eu tinha pagado. Porque se eu tinha morrido, eu tinha pagado. Se eu havia morrido, eu havia pagado. Alguma dúvida? Vamos trabalhar agora com a conjugação verbal.